A profecia de 1925 e a compra de Bet Sarim, manipulação e falhas proféticas das Testemunhas de Jeová. Em 1925, a Sociedade Torre de Vigia, à época dirigida por Joseph Franklin Rutherford, fez uma das mais ousadas e falhas previsões proféticas na história das Testemunhas de Jeová, que reverberaria por décadas. A organização alegou que o ano seria marcado pela ressurreição dos patriarcas bíblicos, como Abraão, Isaque e Jacó, que retornariam à terra para reinar com Cristo no estabelecimento do reino de Deus. Além disso, a compra de uma propriedade simbólica em San Diego, Califórnia, Bet Sarim, foi feita com a promessa de que seria a residência desses patriarcas ressuscitados. Contudo, o que se seguiu foi uma sequência de falhas proféticas, justificativas improváveis e uma tentativa desesperada da liderança da Torre de Vigia de manter seu controle sobre os fiéis, mesmo após o fracasso evidente das previsões. A profecia de 1925, um engano bem planejado. A profecia de 1925, que prometia a volta dos patriarcas bíblicos, surgiu no contexto de um movimento religioso que já estava tentando se estabelecer como o líder incontestável da interpretação bíblica moderna. As Testemunhas de Jeová, sob a liderança de Rutherford, estavam tentando criar uma narrativa poderosa e que unisse os membros da organização em torno de uma causa comum: a iminente chegada do reino de Deus na Terra. A promessa era clara e ousada. Em 1925, personagens bíblicos como Abraão, Isaque, Jacó e outros patriarcas ressuscitariam e viveriam fisicamente no planeta para governar com Cristo. A ideia de que 1925 seria o ano de uma grande mudança foi amplamente divulgada pela liderança da Torre de Vigia. Publicações, palestras e anúncios tornaram-se o principal meio de propagação dessa crença, e os fiéis foram incentivados a vender suas propriedades, abandonarem suas carreiras e a se prepararem para a chegada iminente desse novo reino. O fervor religioso estava no auge, e muitos membros acreditavam que estavam prestes a testemunhar a transformação do mundo, conforme profetizado nas Escrituras. No entanto, o erro estava lá, pronto para se revelar. Quando 1925 chegou e nada do que foi prometido aconteceu, a resposta da liderança da Sociedade Torre de Vigia foi a de um completo desrespeito pela fé de seus membros. Não houve um pedido de desculpas ou uma explicação honesta. Em vez disso, a falha foi ignorada e novos ajustes de entendimento foram feitos. Para os líderes da organização, a falta de cumprimento da profecia não significava que estavam errados. Significava apenas que as expectativas estavam mal interpretadas ou que o tempo de Deus é diferente do tempo humano. Isso, é claro, não fazia qualquer sentido lógico para os membros que haviam sido levados a acreditar numa expectativa absolutamente clara e objetiva. A compra de Bet Sarim, uma tentativa de legitimação. A compra de Bet Sarim, uma propriedade em San Diego, Califórnia, no final de 1925, foi um movimento simbólico que deveria servir como um sinal da iminente ressurreição dos patriarcas. A liderança da Torre de Vigia alegou que, uma vez ressuscitados, Abraão, Isaque, Jacó e outros patriarcas bíblicos viveriam ali, em uma residência de prestígio para governar a terra. Bet Sarim, que significa Casa dos Príncipes, foi comprada para se tornar um refúgio para esses patriarcas, como se a organização tivesse o controle sobre o cumprimento das promessas divinas. A propriedade foi adquirida a um preço significativo, com uma quantidade considerável de dinheiro sendo investida em um símbolo de fé falhada. O fato de a Sociedade Torre de Vigia ter investido tanto dinheiro em uma propriedade como Bet Sarim, sem qualquer evidência concreta de que os patriarcas realmente retornariam, é um reflexo claro de uma manipulação descarada das expectativas dos membros.
A propriedade não era apenas um lugar físico, mas um símbolo de uma promessa que não passava de um engano. A liderança da Torre de Vigia tentou, com esse movimento, legitimar uma falha profética colossal, mas o que ocorreu foi exatamente o oposto. O evento deixou claro para muitos fiéis que a organização estava disposta a fazer o impossível para salvar sua imagem, mesmo que isso significasse manipular seus seguidores de maneira desonesta. O impacto psicológico e emocional nos membros. A falha de 1925 e a compra de Bet Sarim tiveram um impacto psicológico devastador sobre muitos membros da organização. Testemunhas de Jeová que haviam vendido suas casas, deixado seus empregos e feito sacrifícios financeiros e pessoais para se prepararem para o retorno dos patriarcas, de repente se viram sem uma explicação clara sobre o que havia ocorrido. Para muitos, isso significou uma perda de confiança na liderança da organização, e o choque de ver uma profecia falhar de forma tão flagrante levou à desilusão. Contudo, a organização não lidou com esse impacto emocional de forma honesta. A resposta da liderança foi continuar com a narrativa de que a falha não era um erro, mas um ajuste no entendimento. Essa retórica não só falhou em dar uma explicação genuína, mas também manipulou a fé dos membros, levando-os a aceitar a falha sem questionar as intenções da liderança. Mais uma vez, o modelo de liderança autoritária da Torre de Vigia prevaleceu. O controle sobre os fiéis foi reafirmado, mas o custo foi a confiança da base que, após essa falha, ficou mais vulnerável a novas manipulações e previsões não cumpridas. Bet Sarim, a manipulação de recursos e a falta de transparência. Bet Sarim, apesar de toda a sua pompa e significado simbólico, nunca serviu ao propósito que foi prometido aos membros. A propriedade, que deveria ser o lar dos patriarcas ressuscitados, não se tornou mais do que uma ferramenta de propaganda e uma forma de manter o controle sobre os membros da organização. A compra de Bet Sarim foi um investimento em algo que nunca se concretizou e a liderança da Torre de Vigia não demonstrou nenhuma preocupação com o fato de que os recursos que foram utilizados para adquirir a propriedade poderiam ter sido melhor empregados em benefício dos fiéis. Por décadas, a organização manteve Bet Sarim, enquanto as promessas feitas sobre os patriarcas ressuscitados eram constantemente esquecidas ou redefinidas. A falha de 1925, em vez de ser um marco de reflexão e reconsideração, foi seguida por mais tentativas de controlar a narrativa e a percepção pública. Ao invés de admitir o erro e pedir desculpas, a Torre de Vigia continuou a usar a falácia profética para reforçar sua autoridade e credibilidade, sem jamais prestar contas dos prejuízos causados pela manipulação. O ciclo de previsões falhadas e a falta de responsabilidade. A falha da profecia de 1925 não foi um incidente isolado. Ao longo dos anos, a Sociedade Torre de Vigia fez uma série de previsões e interpretações proféticas que nunca se concretizaram. Mas, em vez de aprender com seus erros, a organização continuou a repetir o mesmo ciclo. Quando as profecias falhavam, a resposta era sempre a mesma: uma mudança nas interpretações, um ajuste nos entendimentos prévios. Em 1975, por exemplo, outra previsão sobre o fim do mundo falhou, mas a organização se manteve firme em seu discurso, dizendo que as interpretações anteriores estavam corretas, mas o tempo de Deus não podia ser compreendido. Esse padrão de previsões falhadas, seguidas de reinterpretações convenientes, é um dos maiores exemplos de como a liderança das Testemunhas de Jeová lida com a falta de cumprimento das promessas.
A maneira como a organização evita assumir a responsabilidade total por seus erros e tenta desviar a culpa para os próprios membros ou para uma suposta falta de entendimento é uma marca da manipulação que a caracteriza. Em vez de ter a coragem de enfrentar a falha e se arrepender, a liderança preferiu seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, manipulando suas profecias sempre que necessário. A continuação da manipulação, a liderança e o controle sobre os membros. Apesar das falhas óbvias, a liderança das Testemunhas de Jeová manteve um controle rígido sobre os seus membros, especialmente após 1925. As expectativas dos fiéis foram manipuladas de maneira estratégica, sempre com a promessa de que o reino de Deus estava próximo, mesmo sem qualquer base concreta para essa afirmação. A figura de autoridade dentro da organização foi consolidada de tal forma que questionamentos sobre falhas anteriores foram minimizados ou abafados. Assim, a liderança da torre de vigia continuou a manipular a percepção de seus membros, afirmando que, no final, tudo seria revelado de acordo com o plano divino. Um plano que, convenientemente, nunca falha por causa de falhas humanas, apenas porque a compreensão humana é limitada. Conclusão: o preço da manipulação e a falta de transparência. A profecia de 1925 e a compra de Bet-Sarim revelam as profundezas da manipulação emocional e financeira perpetrada pela liderança das Testemunhas de Jeová. O episódio não só expôs a falha profética, mas também ilustrou como a organização se aproveitou da fé de seus membros para manter sua autoridade e imagem intactas, mesmo diante de uma falha evidente. A manipulação das expectativas dos fiéis, a falta de transparência sobre o uso de recursos e a incapacidade de assumir a responsabilidade por suas falhas são características fundamentais da abordagem da torre de vigia, que, infelizmente, continua a ser uma marca registrada da organização até hoje. As Testemunhas de Jeová, ao longo de sua história, mostraram que estão dispostas a fazer ajustes e reinterpretações sempre que suas previsões falham, mas sem nunca oferecer uma explicação genuína ou assumir a responsabilidade. O preço dessa manipulação foi pago pelos próprios membros, que muitas vezes sofreram perdas financeiras, emocionais e espirituais. A falha de 1925 foi apenas o início de uma série de falhas proféticas que revelam as deficiências e contradições da liderança das Testemunhas de Jeová. Nunca ponha a sua fé e confiança em homens arrogantes e imperfeitos. Confiem sempre em sua consciência e no estudo sério da Palavra de Deus.